Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Educação à Distância do SEMES. Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do filme O Triunfo, que foi exibido dentro do conteúdo da disciplina de Educação e Direitos Humanos. O filme é um filme bem completo, muito inspirador para qualquer pessoa que deseja ser professor e professora, porque ele vai mostrar um trecho da trajetória do professor Ron Clark, um personagem real, que, como o filme pode mostrar, um dia resolveu alçar novos voos e deixa uma cidade pequena dos Estados Unidos para então mudar-se para Nova York e começar do zero e tentar dar aulas e poder fazer a diferença na vida de pessoas com demandas sociais que requerem muito mais atenção e dedicação do professor do que na realidade que ele estava acostumado, onde ele já havia se consolidado profissionalmente. Então ele vai em busca de novos desafios. O filme, nesse momento da disciplina, eu considero muito importante porque ele consegue amarrar vários assuntos que nós já vínhamos falando, e nós estamos no meio de um material escrito. Então, aquela apostila que vem falar sobre a escola, o filme consegue exemplificar e mostrar várias situações reais da vida do professor Ron Clark que vão ao encontro do que nós estamos falando nesse momento, contextualizando vocês no início de curso em relação à profissão docente, ao ser professor. E nesse momento nós temos que trabalhar com a inspiração de grandes profissionais que são referências, e nós também temos que discutir as atitudes, as situações mostradas no filme, para que nós também tenhamos um olhar crítico e de pensar, olha, isso eu acredito que seja viável, essa situação eu acredito que possa fugir um pouco da realidade. É justamente essa a proposta do exercício. Então eu começo com a primeira questão, pedindo para que vocês façam uma reflexão em relação à cena em que ele pede que o aluno repita uma informação, e na medida em que o aluno repete uma informação que recebeu há pouco, o professor diz para ele, tá vendo? Então você aprende, porque uma professora teria falado para a criança que ela não era capaz de aprender. O filme já começa mostrando a importância e a responsabilidade das palavras, de cada palavra dos professores, porque no ambiente escolar, os alunos, futuros pedagogos e professores das outras licenciaturas também têm que ter consciência do seu papel e da sua importância, do peso das suas palavras para os seus alunos. E aí o exercício ele discorre sobre outros assuntos, como por exemplo a estabilidade profissional, quando ele recebe uma vaga no estacionamento e o filme faz uma crítica, não é? Ele sente que como se aquela vaga fosse uma coisa estática, que não pudesse permitir a ele o seu desenvolvimento profissional, e ele justamente logo após esse momento ele sai em busca de novos desafios. No exercício também eu gostaria de ouvir vocês em relação à diversidade que os professores encontram na sala de aula. Quando o professor, trabalhando numa cidade grande, ele recebe alunos de diferentes etnias, diferentes crenças e religiões, mostrando que a escola, reafirmando que outros materiais, inclusive em outras disciplinas, afirmam que a escola é um lugar da diversidade, é um espaço totalmente heterogêneo e tem como ponto de referência um professor que vai conduzir e que vai reger essa turma para que todos possam ter um aprendizado equivalente, de qualidade, e na medida em que o professor permite que os alunos consigam acessar esses conteúdos e contextualizá-los, mesmo sendo de origens diferentes, o professor vai trabalhar com o conceito de equalização social e equidade da educação. Equidade é um termo que, em outras palavras, significa atender cada um conforme a sua demanda. A educação é um direito igual para todos, mas a equidade pode fazer a diferença na medida em que escola e professor visa atender as necessidades conforme a demanda de cada aluno. A gente vai seguir do exercício com outras questões, como por exemplo, quando ele trabalha com castigos e recompensas. Nós já comentamos isso nas aulas e eu gostaria que vocês pudessem refletir e também se posicionar como se vocês fossem professores. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que quando vocês iniciam um processo de formação profissional docente, vocês não chegam aqui como uma folha em branco, tal qual nossos alunos, ainda crianças, não chegam na escola como uma página em branco. Todos têm um conhecimento prévio, que é muito mais do que sabe ou que não sabe, mas é também com as suas vivências. Então todos os alunos que passam
pelo curso de licenciatura, graduação em pedagogia, vocês trazem consigo um histórico do que é ser professor. Vocês aprenderam com todos os seus ex-professores. Alguns professores nos ensinam como ser e se tornam referências. Outros professores nos ensinam como nós não devemos agir e também podem se tornar como referências do que nós não gostaríamos de reproduzir. E isso, passado o período da experiência, que muitas vezes pode não ter sido positiva, torna-se uma bagagem positiva para que nós possamos ter uma espécie de referência. Então, a nossa postura, o nosso comportamento como professor vai ser balizado entre os professores que eu tenho como referência, que eu gostaria de ser parecidos, e aqueles também que eu tenho como uma referência a não ser seguida e que eu não gostaria de reproduzir, uma vez docente, os comportamentos e as atitudes que eu presenciei num outro momento enquanto aluno. O exercício vai falar ainda sobre empatia, quando o professor pede que a turma se comporte como uma família, considerando, pessoal, nada nesse filme é por acaso. Se nós pensarmos na família como a primeira instituição social de cada pessoa, é nela que nós aprendemos os primeiros valores que nós devemos praticar uns com os outros. Então a escola, ao considerar a turma como uma família, ela busca praticar a empatia, que nada mais é do que colocar-se no lugar do outro, e o professor fala muito isso. Quando na cena da fila, em que todos dependem de que a aluna chameica assuma o seu erro, né, e volte para o seu lugar, isso é um exercício fantástico de empatia, porque de certa forma ele consegue colocar os alunos no lugar dele, quando dependem deles para fazer alguma atividade, e também a personagem, a aluna chameica, no lugar dos outros que naquele momento dependem dela para prosseguir com uma atividade. O filme trata, e no exercício também nós estamos tratando sobre hierarquia, quando ele precisa manobrar as suas ações, as suas atitudes, e muitas vezes ele depende da direção, com o diretor linha dura, um pouco inflexível, e também com outras instâncias da escola, quando ele precisa de contar com o apoio das senhoras que trabalham na cozinha para não servir para aquele aluno que furou a fila, e outras situações em que ele não trabalha sozinho, ele depende da colaboração de outras instâncias de hierarquia, como a família, como outros funcionários e também a direção da escola. Além disso, eu gostaria que vocês pensassem de maneira geral, para a gente poder encerrar essas orientações, a respeito da postura do professor, sobretudo nos passos em que ele dá em direção ao aluno e suas famílias. Eu gostaria muito que vocês pudessem refletir, e inclusive é uma das últimas perguntas do exercício. Quais as situações no filme que vocês acreditam que sejam um pouco surreais ou irreais, ou que não cabe exatamente a um professor realizar e que poderia, teoricamente, tornar o seu trabalho inviável? Eu poderia usar o exemplo de quando ele vai à casa da aluna e então ele prepara o jantar para que ela possa estudar. Até que ponto essa atitude seria invasiva da parte do professor, ou poderia realmente soar como um auxílio a mais para uma aluna que possa e que deva merecer essa atenção? É nesse sentido que eu gostaria que vocês fizessem os registros, lembrando que não tem respostas certas e erradas, mas as respostas devem ter a sua argumentação, o seu ponto de vista, mesmo porque vai ser um exercício muito importante para a nossa continuidade dos estudos, tanto com o material impresso que nós estamos utilizando no momento, como também para os posteriores. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato no fórum de dúvidas dessa disciplina, comigo, via mensagem, e também com a nossa tutora. Eu espero que vocês tenham compreendido e fiquem atentos à data de entrega do exercício, que está registrada no formulário que foi entregue na sala de aula. Até a próxima!